Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast BioSUS. Esse é o nosso terceiro episódio. Meu nome é José Marques E o meu é Ana Carolina. e nós somos graduandos do curso de Biomedicina aqui na UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Este podcast é um projeto de extensão vinculado à disciplina de Atividade Extensionista 3, coordenado pelo professor Dr. Marcos Vinícius da Silva e possui como principal objetivo divulgar a atuação do biomédico na saúde pública. Gostaríamos de deixar um agradecimento especial aos nossos colaboradores, o Diretório Acadêmico Valéria Fazan e a Liga Acadêmica de Análises Clínicas, que cooperaram grandemente para a divulgação do nosso projeto, e ao setor de mídia da UFTM, o CEMID, por nos disponibilizar o espaço para a gravação dos nossos episódios. E um agradecimento especial ao biomédico Lucas Fernandes Ananias e a Aparecida Rosário pelo suporte técnico e disponibilidade para nos auxiliar durante as gravações. E para nos trazer uma abordagem melhor sobre o assunto da atuação do biomédico na saúde pública, em especial no Hemocentro, nós convidamos novamente o biomédico Arthur Silva Cipriano. Ele é formado pela Universidade de Uberaba, especialista em microbiologia, responsável pelo controle de qualidade do Hemocentro de Uberaba e biomédico do Banco de Leite Humano de Uberaba. Arthur, seja muito bem-vindo novamente. Nós agradecemos por você ter aceitado o nosso convite e tirado esse tempinho para ter esse bate-papo com a gente. E para nós começarmos a nossa discussão, eu gostaria de começar te perguntando para você trazer um pouco como que é o seu dia a dia trabalhando no Hemocentro, como que um biomédico também, puxando o gancho, pode atuar no Hemocentro, quais setores? Muito bem. O Hemocentro é um serviço bastante complexo, tá? Então são vários os setores que nós temos ali dentro do Hemocentro. Nós chamamos ciclo do sangue. Então, desde a parte de cadastro de doadores, a parte da entrevista, né, que é a triagem clínica desses doadores. Depois a gente tem uma parte de uma triagem hematológica, até que tem a coleta de sangue lá. Depois que é coletado aquela bolsa de sangue, mais ou menos 450 ml, a gente chama de sangue total, esse sangue ele é encaminhado a um setor dentro do hemocentro chamado fracionamento. No fracionamento, essa bolsa de sangue, ela vai ser fracionada em partes, né? E aqui em Uberaba a gente consegue produzir 4 hemocomponentes, que são essas partes fracionadas do sangue. O concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado e o crioprecipitado. Então esses 4 hemocomponentes é o que a gente consegue produzir aqui. E depois que essas bolsas elas são fracionadas, elas vão para as geladeiras, para os refrigeradores, para os serem congelados, aquelas que precisam ser. Aí entra a minha parte, que é a parte de controle de qualidade. Por lei mesmo, né, nós pegamos 1% da produção de cada um desses componentes, né, uma alíquota que nós chamamos, e nós vamos então medir alguns parâmetros dentro desses hemocomponentes. Então, nós precisamos, dentro da legislação brasileira, ter 75% de conformidade. Ou seja, se eu pego 10 bolsas de concentrado de hemácias, pelo menos 8 tem que estar dentro dos padrões. Se tiver menos, então a gente vai ter que rever alguns processos, né? E no controle de qualidade, onde eu atuo, nós vamos estar revendo todos esses processos que eu falei para vocês até agora. Desde a parte da coleta, teve algum probleminha, parte lá do fracionamento, da centrifugação dessas bolsas. Então, tudo isso o biomédico, dentro do controle de qualidade, precisa estar atento para ver aonde pode estar esses detalhes. Agora, essa é a minha área. O biomédico pode atuar em qualquer uma dessas áreas que eu citei até agora. Desde a parte de entrevista a doadores, nós temos alguns hemocentros, em Minas não, mas em alguns hemocentros em que o biomédico pode fazer essa entrevista, essa pré-triagem desses doadores. Aqui eu já trabalhei na triagem hematológica, não sei se algum de vocês já doaram sangue, é aquele testezinho que a gente vai ver o hematócrito, a hemoglobina do doador, porque se ele tiver com uma anemia, ele não vai poder doar sangue. Então a gente faz esse teste hematológico, eu já fiz também lá, parte da coleta mesmo, embora essa parte a gente deixa mais pro pessoal da enfermagem, que tem mais expertise nessas coisas, né, de coleta. Podemos trabalhar no controle de qualidade, no fracionamento. Tem uma outra área muito importante dentro do Hemocentro, que é o setor de prova cruzada. O que é esse setor de prova cruzada? É quando o sangue vai ser mandado para os hospitais.
que é a prova cruzada? Simplesmente você vai pegar um pouquinho do sangue da bolsa, misturar com um pouquinho do sangue da pessoa, do paciente, e ver se tem alguma reação. Uma aglutinação, que a gente chama, né? Se não houver, essa pessoa pode receber, aquele paciente pode receber aquela bolsa que é exclusiva para ele, né? Então, assim, de uma forma, eu estou simplificando bastante todos os procedimentos e processos que nós temos dentro do Hemocentro ali, mas o biomédico pode estar atuando em qualquer uma dessas áreas que eu tenho mencionado até agora. Realmente, são diversas funções, né, dentro de uma mesma área de atuação. E, assim, há necessidade de alguma formação específica para o biomédico, assim que ele sai da graduação, para que ele entre nessa parte de banco de sangue, ou ele precisa de uma, por exemplo, uma formação em hematologia para trabalhar com esse sentido, ou assim que, por exemplo, o pessoal que está nos assistindo agora, assim que terminou a graduação, ele consegue prestar um concurso e adentrar nesse mercado de trabalho. Sim. No meu caso, eu adentrei, né, dentro do banco de sangue simplesmente mediante concurso, né? A formação, uma especialização, um mestrado, ele vai te ajudar a pontuar mais no concurso, mas ele não é fundamental para você estar entrando ali dentro, né? Até porque, no que diz respeito ao banco de sangue, ao Hemocentro, na graduação a gente já vê algumas coisas parecidas, não tudo, né, não com a complexidade que é, mas parte de hematologia, parte de imunohematologia, que é muito importante, né, de grupos sanguíneos, de fator RH, algumas dessas coisas que a gente vê lá na graduação, já dá uma base boa para nós. Mas, a princípio, não. Agora, claro que uma especialização vai te dar bastante mais base, fundamento para você estar exercendo a sua função ali dentro, né? E qual a diferença, mais assim, entre o banco de sangue e o Hemocentro? O papel distinto deles? Não, praticamente são sinônimos. A gente pode colocar como sinônimos o banco de sangue, como o Hemocentro, né? São sinônimos. Banco de sangue vem muitas vezes da forma como os americanos no inglês, né? Sim. Blood Bank. Então a gente traduz, mas o Hemocentro é a forma correta, banco de sangue, são sinônimos mesmo. Bacana, a gente teve essa dúvida também, a gente pensou em trazer já. Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu vi que nos anos 80, cerca de 2% dos casos de AIDS era ocasionado por transfusão e que 50% das pessoas que tinham hemofilia apresentavam essa infecção por AIDS. Como que você pode destacar quais processos que foram melhorando para melhor segurança dessa transfusão? Ok. Principalmente a parte de triagem sorológica. Todos os doadores que entram dentro do Hemocentro, você vai passar por todas essas etapas que eu mencionei até agora, e na hora que você estiver coletando a sua bolsa de sangue, vão ser coletados alguns tubinhos, que serão feitos os testes, tanto de imunohematologia, que é para saber o tipo sanguíneo daquela pessoa. A gente faz um outro teste que chama PAI, que é a pesquisa de anticorpos irregulares, para saber se aquela pessoa tem algum anticorpo fora daqueles lá que pode dar algum problema. E a gente faz a triagem sorológica, que é HIV 1 e 2, HTLV 1 e 2, hepatite B, hepatite C e Chagas. A gente não faz sífilis mais, não é necessário. E a gente faz malária somente em áreas endêmicas. Então, por exemplo, os hemocentros da região norte fazem também o teste de malária. Aqui em Minas Gerais nós não fazemos. A sífilis também a gente realiza aqui. A questão da AIDS é o seguinte, porque nos anos 80 não existia sorologia para AIDS. Então fazia sorologia, fazia os testes sorológicos para todas essas outras vírus, mas não havia, como era uma infecção ainda muito recente. E depois se descobriu que ela é transmitida pelo sangue. Então, imediatamente eles começaram os protocolos para isso. A questão dos hemofílicos é um pouco diferente. Porque os hemofílicos, eles, tanto a hemofilia A como a hemofilia B, eles tomam aquilo que nós chamamos de hemoderivados. O que são esses hemoderivados? É pego aquelas bolsas de plasma, é encaminhado para uma indústria, em processos de biotecnologia, consegue retirar desse plasma os fatores da coagulação. Tanto fator 8 como fator 9. Esses são liofilizados e são então devolvidos, né, são vendidos por essas indústrias para esse tipo de público. Nos anos 80, o vírus estava ali.
Então eles não sabiam também. Então muitos hemofílicos adquiriram o vírus da AIDS exatamente por causa desses hemoderivados, que foram produzidos a partir de doadores que eram soropositivos, que houve essa transmissão. Então, assim, no que diz respeito à segurança, é muito maior. Hoje nós trabalhamos com ELISA de 4ª geração, com sensibilidade e especificidade muito maiores. Nós trabalhamos com biologia molecular. Por exemplo, para hepatite B, para hepatite C e para HIV, nós trabalhamos com um teste chamado NAT. O que é o NAT? No ELISA, né, não sei se vocês já viram lá na Imuno, lá, você vai ver o anticorpo. Nos testes de biologia molecular, no NAT, nós vamos ver o antígeno. Então você vai ver o vírus mesmo, você vai buscar ele ali dentro. Então você, antes, que é uma etapa, né, o antígeno, ele vai aparecer antes de aparecer o anticorpo. Então, esses testes, eles reduzem aquilo que a gente chama, né, popularmente de janela imunológica de meses para semanas. Claro que continua havendo, há um período que não é detectado. Porque nenhum teste, por mais avançado que seja, é 100%. Nós sabemos disso. Há uma porcentagem ali que pode passar, pode escapar. Mas os nossos testes hoje são muito, muito seguros. E o Brasil, a gente com a atuação do Ministério da Saúde, com a introdução desses testes de ácidos nucleicos, né, de biologia molecular, então a gente tem um sangue com muita, muita segurança. Só um parêntese aqui, eu trabalho também, além do controle de qualidade, eu trabalho com o chamado hemovigilância. O que é a hemovigilância? Quando um doador desse soroconverte. Chega lá, ele doou 3 meses atrás. Aí ele vai doar hoje, por exemplo. Aí um dos exames dele dá positivo. Aí a gente abre um processo de hemovigilância. Eu vou lá na última doação dele e vou ver para onde foi. E eu vou convocar, tentar achar esses pacientes que receberam o sangue dele. Vamos realizar os exames dele. Por quê? Porque eu não sei se nessa última doação ele poderia estar numa janela imunológica. Então isso é algo determinado pela Anvisa que todo hemocentro faz. Então o biomédico, né, interessante, eu até lembrei disso agora, o biomédico pode trabalhar nessa parte de hemovigilância. Essa captura dessas situações que podem acontecer. Agora, eu trabalho há 15 anos na hemovigilância. Nós já vimos alguns casos de soroconversão, mas nenhum desses casos foi comprovadamente por causa de uma transfusão de sangue. Então, o sangue que a gente trabalha aqui é muito, muito, muito seguro. Realmente fica evidente, né, o quão foi importante, né, a aplicação desses testes para conseguir filtrar e reduzir, né, a taxa de transmissão de determinadas doenças. Você falou um pouco, né, anteriormente, sobre a parte da separação dos componentes sanguíneos. Sim. Uhum. E, por exemplo, a gente está tendo, né, a disciplina de imunologia, e a gente viu um pouco a respeito de imunodeficiência primária, por exemplo. Aí, nesse caso, desse tipo de paciente, o Hemocentro ele consegue auxiliar no fornecimento dessas imunoglobulinas para ser utilizado como terapêutica nesses pacientes? Então, o Hemocentro em si, não. Aqui, por exemplo, tem alguns casos e alguma dessas imunodeficiências que, por exemplo, tem alguns hemocentros que fazem a transfusão de granulócitos através do processo de granuloaférese. A gente tem aqui uma máquina de aférese, não sei se vocês já ouviram falar. O que é a máquina de aférese? Eu consigo retirar a célula que eu quero. Então, eu não tiro o sangue total. Essa máquina a gente coloca, parece de uma forma muito simplificada. Você retira, você escolhe, eu quero tirar só a hemácia. Aí ela vai, o sangue vai lá para essa máquina, ela centrifuga, tira só a plaqueta, tira só a hemácia, ou tira só o neutrófilo, os granulócitos e devolve o sangue de volta. Então, assim, a gente trabalha aqui com plaquetas e com hemácias já com essa máquina. Alguns hemocentros fazem a parte de granulócitos, a gente não trabalha com granulócitos. E você mencionou, por exemplo, imunoglobulinas, aí já entra nessa parte de hemoderivados, já é algo mais industrial. Então aqui no Hemocentro a gente não faz, mas nós
temos os insumos, né, os medicamentos mesmo, que podem estar auxiliando nesse sentido. Então a gente já entra numa parte mais de industrial, não é mais dentro do Hemocentro, não. É uma parte mais acima, né, mais complexa ainda do serviço que a gente faz aqui. Mas todos esses hemocomponentes e esses hemoderivados a gente tem à disposição aqui como ferramenta terapêutica para ajudar nesses casos aqui, tá? Você falou dessas ferramentas terapêuticas, né? Eu estava lendo que nos hemocentros alguns realizam pesquisas mesmo para terapias, né, com componentes do sangue. Tem alguma pesquisa que vocês desenvolvem por aqui em relação a isso? A gente aqui dentro, né, as disciplinas de hematologia aqui, todos a maioria dos professores de hemato de vocês são do Hemocentro, né? Né? Então, assim, eles estão bastante, né, os médicos ali, os hematologistas estão bastante engajados nessa parte de pesquisa ali. Com relação à pesquisa, eu sei que tem algumas sendo desenvolvidas, né, pela Fernanda, aqui, não sei se vocês conhecem, uma biomédica, aqui a professora Fernanda, que ela tem bem mais capacidade de estar respondendo isso para vocês aonde está sendo utilizado. Dentro mesmo do Hemocentro, dentro da gente trabalha, a gente já chega com todas as ferramentas prontas. A gente não tem essa parte de pesquisa ali dentro, não, né? Mas nós auxiliamos todos os pesquisadores que estão em volta, que utilizam o nosso serviço, utilizam a nossa base de dados, né, para poder estar trabalhando com isso. Tem alguns hematologistas com essa parte de transfusão de células, tronco, que realizam dentro, mas é dentro do hospital escola, já não é dentro do Hemocentro, né? Até porque dentro da Fundação Hemominas, que é onde o Hemocentro de Uberaba está inserido, né, a gente não faz parte da UFTM, a gente faz parte da Hemominas, que é uma rede estadual. Então, a gente tenta separar um pouco exatamente para a gente ter um foco, né? O foco é o atendimento, suprimento de sangue, atendimento ambulatorial que nós temos ali para portadores de hemoglobinopatias, portadores de coagulopatias. Então, o nosso foco é esse. Essa parte de pesquisa tem, mas ela é direcionada um pouco mais fora do Hemocentro, né? Entendi. Uma curiosidade que eu estava pesquisando, e acho que teve uma época que eles tentaram utilizar alguns componentes artificiais para imitar a hemoglobina, para transportar oxigênio. Você acha que ainda utiliza esse tipo de coisa? Não é algo viável? Olha, tudo das últimas coisas que a gente tem visto, continua sendo o seguinte: o sangue não tem substituto, tá? Então, assim, por isso precisa de doação de sangue. Não tem nada ainda semelhante que pode substituir artificialmente o sangue humano. Então, por isso que a gente tem investido muito mais em qualificar, deixar esse sangue com mais qualidade, do que de fato buscar algum substituto para ele. Então é até mais barato mesmo você investir naquilo que você sabe que já funciona do que tentar produzir algo que demandaria muitas outras testes, né, para poder funcionar. Então, por isso que a gente foca mais, de fato, na qualidade de fornecer aquilo que já é possível, né? Então, nesse caso, o sangue ainda é insubstituível. Geralmente, um pouco em Hemocentro ou hospitais, a gente vê muitas campanhas juntas, né? Um pouco de doação de sangue e doação de medula. Nesse caso da doação de medula, você tem contato com isso? Você trabalha com essa parte também? Sim. Na verdade, a doação de medula, o que nós fazemos aqui no Hemocentro é um cadastro de doadores de medula óssea. Como funciona isso? Pessoas até 34 anos, então depois de 34 a gente não cadastra mais. Você vai lá e vai fazer o seu cadastro, vai preencher todos os seus dados, dá o seu endereço e vai coletar um tubinho de hemograma mesmo. Esse tubinho, eu encaminho ele por laboratórios. O nosso aqui vai para um laboratório em Uberlândia, onde é feita uma fenotipagem. Você vai ver, além de grupo sanguíneo, vai ver todos aqueles outros grupos e antígenos que tem na sua hemácia. Tá? E isso vai para um banco de dados chamado Redome, que fica lá no INCA, no Rio de Janeiro. Quando você tem um paciente com alguma uma leucemia, linfoma, alguém que vai precisar de um transplante de medula óssea, pega o sangue dessa pessoa, também faz uma fenotipagem dela e vai lançar no banco de dados. Caso haja uma compatibilidade, o pessoal
desses outros lugares, vai entrar em contato com elas. Eles vêm aqui no Hemocentro, colhem mais exames para fazer testes ainda mais elaborados, mais específicos. E caso seja apto, aí é encaminhado para algum centro. Normalmente nem em Uberaba. O próprio Ministério da Saúde banca a viagem dessa pessoa para ir em determinado lugar onde está aquele receptor daquela medula para fazer o processo. Então aqui, o que o Hemocentro faz? É a captação desses doadores. É o cadastro do maior número de pessoas possíveis, né, abaixo de 34 anos, para poder estar entrando dentro desse banco de dados. Porque quanto maior o banco de dados, mais a chance de encontrar alguém compatível. Então, assim, o que a gente encontra em pacientes que precisam de transplante de medula óssea é, primeiro, familiares. Então, primeiro, familiares. Claro que há maior facilidade. Caso não encontre um familiar, então entra dentro desse banco de dados. Agora, a chance de encontrar um receptor compatível com o seu doador é 1 em 100 mil. Então, é uma chance bastante grande ainda, né? Bastante elevada ainda. Mas é o que tem sido feito e é dessa forma que funciona esse cadastro para doação de medula óssea. Então, aqui mesmo a gente não doa medula óssea, nem coleta medula óssea, tá? Só faz o cadastro mesmo. E para quem, por exemplo, está nos assistindo e nunca doou sangue na vida e tem a vontade de doar, tem algum pré-requisito que essa pessoa precisa ter para chegar lá e estar apta a doar naquele mesmo dia em que ele for? Sim. Então, a pessoa pode começar a doar sangue a partir dos 16 anos. Só que dos 16 aos 18, como ainda é menor de idade, precisa ir junto com os pais. Mas pode doar. O pai vai assinar, né, um formulário, pode fazer a doação. Acima de 18 até 65 anos, a pessoa vai chegar ali no Hemocentro, precisa levar um documento com foto. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas tiram a foto do documento e não, tem que ser um documento com foto. Ou aquele digital mesmo, a carteira digital, ou o documento com foto. Ele vai fazer um cadastro ali. Quais são os pré-requisitos mais importantes? Primeiro, peso acima de 50 quilos. Então, abaixo de 50 quilos não pode. Está gozando de boa saúde. Tá? Então, se a pessoa tiver uma gripezinha, se tiver com alguma tosse, são indícios que espera um pouquinho, espera melhorar, pode doar. Alguns medicamentos são contraindicados. Então, nesse caso, é necessário ela passar pela triagem lá do médico ou da enfermeira e vai falar, tome um medicamento tal, aí não pode, esse tipo de medicamento. Alguns procedimentos também odontológicos, cirúrgicos, também vão inviabilizar a doação daquela pessoa durante um período. Tem que esperar aquele período passar. Então, tudo isso é feito ali dentro daquela entrevista que aquela pessoa vai se submeter. Tem que doar, não pode ser em jejum. Então, muitas vezes a gente pensa, vou doar sangue, tem que ser em jejum. Não vai em jejum, porque muitas pessoas passam mal, né? Já que vai tirar um volume um pouco grande, né? Quase meio litro. Então, algumas pessoas, então toma seu café da manhã normalmente e vai fazer a doação ali. Como eu disse para vocês, o critério de hematológico, que é que essa pessoa precisa, para mulher, acima de 12,5 de hemoglobina e para homem, acima de 13 de hemoglobina. Então, esses são os critérios que a gente vai avaliar ali para ela poder estar fazendo a doação de sangue junto conosco. Então, estando tudo isso ok, ela está apta para fazer a doação dela ali, tá? Perfeito. Gente, é sempre uma dúvida, né, sobre a questão da doação. Então, é muito legal para quem está nos assistindo já um incentivo, né, para doar o sangue. Então, Arthur, muito obrigada. Nós agradecemos novamente a sua participação no nosso podcast e por divulgar essa atuação tão importante do biomédico. E agradecemos a você também que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e até o próximo episódio.